Na escuridão de um carro estacionado no coração pulsante de São Paulo, a mão de Pedro repousou no ombro de João, um toque quente e inesperado que rompeu o silêncio. A cidade zumbia além das janelas embaçadas, um murmúrio distante de vida noturna, mas dentro do veículo o ar estava carregado, como se o tempo tivesse parado. João, um engenheiro de 35 anos que havia escondido sua sexualidade por tanto tempo quanto se lembrava, ficou paralisado. O toque reacendeu uma esperança esquecida, mas também um medo visceral, a traição de colegas, o julgamento da família, as cicatrizes de perdas antigas. Pedro, um jovem designer de 28 anos, com os sentidos elevoados pela festa, não imaginava que aquele gesto despretensioso desencadearia uma corrente de eventos marcada por traições e pela luta para amar livremente. Dias antes, Pedro havia chegado ao escritório de uma agência de publicidade no centro de São Paulo como uma lufada de ar fresco. Ele era novo, cheio de energia, com um jeito descontraído que contrastava com a rigidez corporativa. João, sempre reservado, observava do canto do escritório, onde se misturava ao fundo como uma sombra. Ele era conhecido por sua precisão técnica e silêncio, um homem que havia aprendido a se proteger com distância. Pedro, por outro lado, parecia alheio às regras não ditas do ambiente. Ele se movia com facilidade, fazendo perguntas, rindo alto, conectando-se com todos sem esforço aparente. O primeiro momento de aproximação veio de algo trivial. Pedro lutava com uma impressora emperrada, os papéis amassados denunciando sua frustração. Ele resmungava, tentando decifrar os botões, enquanto relatórios para clientes se acumulavam em suas mãos. João, a caminho da sala de servidores, hesitou ao passar por ele. Viu o desespero contido nos olhos de Pedro, a leve curvatura de seus ombros. Era um problema que João podia resolver em segundos. Sem dizer nada, ele se aproximou, pressionou um botão com precisão cirúrgica e liberou o papel preso. A máquina voltou à vida com um zumbido suave. Pedro virou-se, surpreso, e agradeceu com um sorriso que parecia carregar mais do que gratidão, uma abertura genuína que fez João sentir um calor inesperado. Ele murmurou algo como "não há de que" e seguiu seu caminho, sentindo os olhos de Pedro em suas costas, um peso novo e desconcertante. Nos dias seguintes, Pedro tornou-se uma presença constante. Ele circulava pelo escritório, absorvendo informações, fazendo comentários perspicazes que surpreendiam pela profundidade. Até os mais calados, aqueles que evitavam contato visual, pareciam se abrir para ele. João, no entanto, mantinha sua distância habitual, embora não pudesse ignorar a curiosidade que Pedro despertava. Havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade disfarçada por sua energia vibrante, que ecoava em João de uma forma que ele não queria admitir. Enquanto isso, Ricardo, o chefe de marketing de 40 anos, observava tudo com um olhar afiado. Ele era o tipo de líder que dominava o ambiente com carisma polido, sempre impecável em suas interações. Ricardo sabia como fazer todos se sentirem notados, mas também julgados. Ele percebeu a presença magnética de Pedro e a atenção que ele atraía, inclusive de João, que raramente se envolvia. Durante uma pausa para o café, Ricardo se aproximou de João, sua voz carregada de uma falsa camaradagem. Ele mencionou sangue novo no escritório, insinuando que Pedro era muito entusiasta, talvez até demais. Suas palavras traziam um tom de alerta, uma referência velada ao passado de João, um relacionamento fracassado que havia deixado marcas e rumores no escritório anos antes. João não respondeu, apenas fixou o olhar no café, sentindo o peso das memórias que Ricardo sabia explorar como ninguém. A tensão começou a se formar ali, invisível, mas palpável. Ricardo, com sua habilidade de manipular as dinâmicas do escritório, via em Pedro uma ameaça ao seu controle. João, por sua vez, sentia algo se mexer dentro de si, algo que ele havia enterrado há muito tempo. O toque no ombro, o sorriso de Pedro, a presença que parecia preencher os silêncios, tudo isso era um convite perigoso, uma promessa de conexão que João não sabia se podia aceitar. E,
Enquanto São Paulo seguia seu ritmo frenético lá fora, dentro do escritório uma faísca havia sido acesa, pronta para incendiar o delicado equilíbrio de suas vidas. A tensão no escritório em São Paulo crescia como uma corrente subterrânea, invisível, mas impossível de ignorar. Pedro, com sua energia vibrante, continuava a se destacar, conquistando colegas com perguntas inteligentes e um entusiasmo que parecia desafiar a monotonia corporativa. João, porém, mantinha-se à distância, dividido entre a curiosidade que Pedro despertava e o receio de se expor. Ricardo, o chefe de marketing, observava tudo com um sorriso calculado, pronto para proteger seu domínio no ambiente. O primeiro conflito explodiu em uma manhã comum, perto da copiadora industrial. Pedro, equilibrando uma pilha de relatórios, tentava organizar papéis para uma reunião importante. Ricardo passou por ele, segurando um copo de café quente, e, em um movimento que pareceu acidental, derramou o líquido sobre a perna de Pedro. O café escorreu, deixando uma mancha escura e um calor ardente. Pedro congelou, o rosto vermelho de constrangimento, enquanto tentava minimizar o incidente com um riso forçado. Ricardo, com um sorriso de falsa preocupação, disse que não o havia visto ali, sugerindo que Pedro deveria ser mais cuidadoso. A frase, dita em voz alta o suficiente para chamar a atenção de alguns colegas, carregava uma crítica velada. Pedro era desajeitado, estava no caminho, buscando atenção. Os olhares dos colegas desviaram-se rapidamente, voltando para suas telas, mas o ar no escritório ficou pesado. Ninguém riu, mas também ninguém interveio. Ricardo, com sua habilidade de manipular as dinâmicas sociais, havia marcado o território. Pedro, ainda tentando limpar a mancha com as mãos, sentiu o peso do julgamento silencioso ao seu redor. Foi então que João, que passava pelo corredor, parou. Sem dizer uma palavra, ele pegou um punhado de guardanapos da mesa de café e se aproximou. Com movimentos precisos, começou a limpar o tecido úmido na perna de Pedro, um gesto cuidadoso, mas firme, que fez o tempo parecer suspender-se. Os colegas observaram, surpresos, enquanto João, o homem que raramente se envolvia, se colocava entre Pedro e a humilhação. Com a voz baixa, mas cortante, João olhou para Ricardo e disse que o escritório não era um palco para jogos de poder. As palavras, embora suaves, ecoaram com autoridade, desafiando a fachada de Ricardo. Ele entregou os guardanapos a Pedro, seus dedos se tocando por um instante, e voltou ao seu lugar, deixando um silêncio atônito no ambiente. Pela primeira vez, João havia quebrado sua própria regra de invisibilidade, escolhendo um lado publicamente. Ricardo, com o rosto rígido, disfarçou o impacto com um sorriso tenso, mas seus olhos brilhavam com uma raiva contida. Nos dias seguintes, Pedro começou a deixar um café na mesa de João todas as manhãs, um gesto silencioso de gratidão. Ele não dizia nada, apenas colocava o copo fumegante e seguia para seu lugar, como se fosse algo casual. João, por sua vez, aceitava o café com um leve aceno de cabeça, sentindo uma conexão que crescia, mas que ele ainda hesitava em nomear. O ritual, embora pequeno, tornou-se um ponto de equilíbrio em meio à rotina do escritório, um fio invisível entre os dois. Enquanto isso, Ricardo intensificava suas investidas. Ele começou a espalhar rumores sutis, sussurrados em conversas casuais perto da máquina de café. Dizia-se que João e Ricardo haviam tido um envolvimento no passado, antes de João decidir priorizar a carreira. As palavras, cuidadosamente escolhidas, sugeriam que João ainda carregava uma fraqueza emocional, um apego que Ricardo explorava para manter sua influência. Pedro ouviu os rumores por acaso, enquanto pegava água. Alguém mencionou que Ricardo ainda olhava para João como se ele lhe pertencesse, e que Pedro, o novato, não tinha chance de competir. As palavras atingiram Pedro como uma onda fria. Ele começou a questionar suas interações com João, procurando sinais de um passado que não conhecia. Será que estava se intrometendo em algo que não entendia? A dúvida se instalou, corroendo sua confiança. Ricardo, percebendo a hesitação de Pedro, aproveitou para aprofundar a cunha. Durante uma reunião de equipe,
ele fez comentários aparentemente inofensivos, elogiando a energia jovem de Pedro, mas sugerindo que ele precisava aprender a ler o ambiente. A crítica, dita com um sorriso, era clara: Pedro era impulsivo, inadequado, talvez até ingênuo. João, sentado em silêncio, sentiu a raiva crescer, mas manteve a compostura. Ele sabia que Ricardo estava jogando, usando sua posição para minar Pedro e, indiretamente, atingi-lo. O escritório, antes um espaço de rotina previsível, agora parecia um campo minado. Cada interação entre João e Pedro carregava um peso maior, observada por olhos curiosos e julgadores. Pedro, dividido entre sua admiração por João e a insegurança plantada pelos rumores, começou a hesitar em seus gestos. Ele ainda deixava o café na mesa de João, mas agora com um olhar mais cauteloso. João, por sua vez, sentia o vazio que os rumores criavam, mas não sabia como romper o silêncio que os separava. E Ricardo, com seu jogo de manipulação, assistia a tudo, satisfeito com o caos que havia semeado, mas sem prever que a lealdade de João e a resiliência de Pedro poderiam mudar as regras do jogo. A noite de São Paulo pulsava com luzes e sons, mas no terraço de um bar no centro da cidade, a festa anual da empresa parecia um palco de tensões disfarçadas. O evento, repleto de risadas forçadas e brindes protocolares, era o tipo de ocasião que João evitava. Ele comparecia por obrigação, trocava algumas palavras e escapava assim que possível, buscando refúgio na solidão da noite. Mas algo o mantinha ali naquela noite, uma força invisível que o impedia de partir cedo. Pedro, com sua energia contagiante, movia-se pelo terraço como um ímã, atraindo olhares e conversas. Ele ria alto, gesticulava com entusiasmo, e sua presença parecia iluminar o ambiente, mesmo sob a luz fraca das lâmpadas penduradas. João, posicionado à margem do grupo, observava Pedro de longe. Ele notava a forma como Pedro se entregava às interações, sua risada ecoando sobre o burburinho da festa. Havia uma vulnerabilidade em sua alegria, uma abertura que João reconhecia, mas que também o assustava. Ricardo, como sempre, circulava entre os colegas com seu charme ensaiado, lançando comentários sutis sobre a exuberância de Pedro, cada palavra carregada de um veneno disfarçado. Ele se aproximava de João ocasionalmente, tentando puxá-lo para conversas superficiais, mas João respondia com acenos vagos, mantendo sua atenção em Pedro. A noite avançava, e o álcool soltava as inibições. Pedro, com alguns copos a mais, parecia ainda mais livre, mas seus olhos começaram a carregar uma melancolia sutil. Quando alguém do grupo sugeriu que ele cantasse no pequeno palco improvisado com karaokê, Pedro não hesitou. Ele pegou o microfone, rindo de si mesmo enquanto escolhia uma música. A melodia que começou era um indie suave, com letras sobre solidão e a busca por pertencimento. Sua voz, surpreendentemente clara, cortava o ar da festa, silenciando as conversas ao redor. Pedro cantava com uma emoção crua, os olhos vagando pela multidão até encontrarem João. Ele segurou o olhar, e por um momento, foi como se a música fosse só para ele. As palavras falavam de anseios reprimidos, de ser mal compreendido, de querer ser visto. João sentiu um aperto no peito, uma dor que ecoava suas próprias lutas silenciadas. O terraço, o barulho da cidade, tudo desapareceu. Só restavam Pedro, sua voz e aquele olhar que parecia implorar por conexão. Quando a música terminou, o aplauso foi educado, mas disperso. Pedro, com as bochechas coradas pelo álcool e pela emoção, desceu do palco, cambaleando levemente. João, incapaz de suportar a intensidade daquele momento, decidiu que precisava sair. Ele caminhou em direção ao elevador, o coração acelerado, buscando o alívio do ar fresco. Mas, ao chegar, encontrou Pedro já lá, encostado na parede, os olhos brilhando com uma mistura de embriaguez e vulnerabilidade. Ele pediu, com a voz um pouco arrastada, se João poderia levá-lo para casa, confessando que havia exagerado na bebida e não confiava em chamar um carro de aplicativo. João não hesitou. Ele assentiu, guiando Pedro até o estacionamento. No carro,
O silêncio era denso, pontuado apenas pelo zumbido do motor e pelas luzes da cidade que dançavam pelas janelas. Pedro, com a cabeça apoiada no vidro, começou a falar, sua voz baixa e sem filtro. Ele contou sobre a faculdade, sobre um amigo que traiu sua confiança, sobre um amor não correspondido que o deixou com cicatrizes que ainda doíam. Falou sobre como sempre sentiu que precisava provar seu valor, lutar para ser aceito. João ouvia em silêncio, as mãos firmes no volante, absorvendo cada palavra como se elas espelhassem suas próprias feridas. Então, Pedro, talvez sem perceber, ou talvez movido por um impulso inconsciente, inclinou-se e repousou a mão no ombro de João. O toque era leve, mas carregado de uma intimidade que fez João prender a respiração. Ele não se afastou, embora cada instinto gritasse para manter a distância. O momento esticou-se, frágil e poderoso, até que o carro parou em um semáforo. Foi então que o telefone de João vibrou, quebrando o feitiço. Ele atendeu, hesitante, e a voz de sua mãe ecoou, fria e cortante. Ela havia ouvido rumores sobre João, sobre sua vida errada. Disse que ele estava envergonhando a família, que seu jeito de viver era contra a natureza e que deveria se corrigir antes que fosse tarde. Cada palavra era um golpe, reabrindo velhas feridas de rejeição. João respondeu com monossílabos, a voz tensa, e desligou. Pedro, ainda com a mão no ombro de João, parecia alheio à conversa, mas seus olhos, mesmo embaçados pela bebida, mostravam uma compreensão silenciosa. Ele não perguntou nada, apenas deixou a mão ali, um peso reconfortante que contrastava com a dor que as palavras da mãe de João haviam causado. Quando chegaram ao prédio de Pedro, ele desceu do carro, cambaleando levemente. Antes de fechar a porta, olhou para João, um olhar que misturava gratidão e algo mais profundo, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. João dirigiu de volta para casa, o eco do toque de Pedro ainda presente, misturado com o peso da condenação de sua família. Naquela noite, São Paulo parecia mais vasta e solitária, mas algo em João havia mudado. O toque, a música, a vulnerabilidade de Pedro, tudo isso reacendia uma chama que ele havia tentado apagar por anos. Era aterrorizante, mas também um lembrete de que ele ainda podia sentir, ainda podia lutar por quem era. O escritório em São Paulo, com seu ritmo constante de teclados e murmúrios, parecia o mesmo na manhã seguinte à festa, mas para João o ar estava carregado de um peso novo. A noite anterior, com o toque de Pedro e a ligação cruel de sua mãe, havia deixado um vazio que ele não conseguia explicar. Ele chegou cedo, como sempre, e encontrou seu café diário na mesa, deixado por Pedro. O gesto, antes reconfortante, agora trazia uma mistura de calor e inquietação. Pedro, por sua vez, movia-se pelo escritório com a mesma energia, mas havia uma hesitação em seus olhos, como se ele também sentisse a mudança no ar. A traição veio silenciosamente, disfarçada em um e-mail de recursos humanos que chegou ao meio-dia. O assunto, inquérito confidencial, conduta profissional, fez o estômago de João se contrair. Ele abriu a mensagem com um pressentimento sombrio. O texto informava que uma denúncia havia sido feita, alegando favoritismo em relação a um novo funcionário, acompanhada de uma foto. Ao clicar no anexo, João viu a imagem, ele e Pedro no carro após a festa, com a mão de Pedro em seu ombro, capturada de um ângulo que sugeria intimidade inadequada. A foto, tirada à distância, era uma armadilha calculada, distorcendo um momento de conexão em algo comprometedor. João soube imediatamente quem estava por trás disso. Ricardo, com seu olhar vigilante e manipulações sutis, havia encontrado uma maneira de atingir os dois. A convocação para uma reunião com o RH era imediata. João caminhou até a sala, cada passo ecoando como uma lembrança de um passado que ele pensava ter superado. Anos atrás, um ex-parceiro havia usado táticas semelhantes, espalhando rumores que destruíram sua reputação em outra empresa. Agora, sentado diante dos representantes do RH, ele enfrentava perguntas frias e impessoais sobre sua relação com Pedro. João negou qualquer favoritismo, explicando que a carona foi um gesto de cortesia e o toque.
Um momento de apoio entre colegas. Mas a foto falava mais alto que suas palavras, e ele sabia que a narrativa já estava contra ele. Ricardo, com sua influência e charme, havia plantado a semente da dúvida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro encarava sua própria crise. Um e-mail de uma empresa em que trabalhará anteriormente chegou sem aviso, oferecendo um cargo em Rio de Janeiro com salário significativamente maior e melhores benefícios. Era uma oportunidade tentadora, mas o timing parecia suspeito. Pedro havia mencionado casualmente a um ex-colega que estava aberto a novas possibilidades, mas não esperava uma resposta tão rápida e agressiva. Ele começou a se perguntar se Ricardo, com seus contatos e habilidade de manipulação, poderia estar por trás disso, uma forma de removê-lo do caminho. A ideia o deixou inquieto, mas o peso dos rumores no escritório, sobre o suposto passado entre João e Ricardo, já havia abalado sua confiança. Pedro passou o dia em um estado de torpor, respondendo e-mails e participando de reuniões, mas sua mente estava em outro lugar. Ele pensava no toque no ombro de João, na música que cantara na festa, no olhar que trocaram. Pensava também nos rumores, na possibilidade de estar se envolvendo em algo que não entendia completamente. A oferta do Rio parecia uma saída segura, uma chance de escapar das fofocas, do julgamento implícito dos colegas e do risco emocional de se aproximar de João. Ele sabia que sua sexualidade, embora nunca explicitamente discutida no escritório, era um ponto de vulnerabilidade. Já havia enfrentado rejeição antes, acusado injustamente de ser muito emotivo em um emprego anterior, uma marca que ainda carregava em seu arquivo de RH. Ficar significava arriscar mais dor, ir embora prometia segurança, mas também solidão. Naquela noite, enquanto o escritório esvaziava, Pedro tomou sua decisão. Ele pegou uma caneta e escreveu algumas palavras em um pedaço de papel, dobrando-o cuidadosamente. Caminhou até o estacionamento, onde o carro de João estava estacionado. Hesitou por um momento, sentindo o peso de sua escolha, e então colocou a nota no compartimento do passageiro, onde João poderia encontrá-la algum dia, mas não imediatamente. Era um adeus silencioso, uma confissão de sentimentos que ele não tinha coragem de expressar em voz alta. Pedro sabia que estava fugindo, mas a ideia de enfrentar o julgamento do escritório, a possível rejeição de João e o eco das palavras de sua própria família, que, como a de João, nunca aceitara quem ele era, era demais. Ele entrou em seu carro, olhou para o banco do passageiro, onde João havia sentado, e sentiu um nó na garganta. Dirigiu para casa, deixando São Paulo para trás, junto com a conexão frágil que havia começado a construir. João, ainda na reunião com o RH, não sabia da partida de Pedro. Ele voltou à sua mesa no final do dia, exausto, sentindo o peso da investigação e a ausência de Pedro, que não apareceu para deixar o café habitual. A cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, mas para João, o silêncio era ensurdecedor. Ele não sabia da nota, nem da escolha de Pedro, mas sentia, em algum lugar profundo, que algo essencial havia sido perdido. Ricardo, enquanto isso, movia-se pelo escritório com um ar de vitória, inconsciente de que suas ações, embora eficazes no momento, estavam começando a corroer sua própria reputação. Os dias após a partida de Pedro transformaram o escritório em São Paulo em um espaço de silêncios incômodos. A mesa de Pedro, agora vazia, era um lembrete constante da ausência que pesava sobre João. Ele continuava sua rotina com a mesma eficiência metódica, mas o vazio deixado por Pedro era palpável, como uma ferida que se recusava a cicatrizar. A investigação do RH seguia em curso, um fardo constante que pairava sobre ele, mas João mantinha a cabeça erguida, respondendo às perguntas com calma, negando qualquer conduta inadequada. Ele sabia que a foto enviada por Ricardo era uma armadilha, mas não podia provar. A injustiça queimava, reabrindo memórias de um passado em que sua vida pessoal fora usada contra ele. Enquanto isso, Ricardo movia-se pelo escritório com um ar de triunfo. Sua influência parecia intacta à primeira vista. Ele continuava a liderar reuniões, a distribuir sorrisos calculados. No entanto, algo havia mudado.
Os colegas, que antes riam de suas observações sutis, agora trocavam olhares desconfortáveis. O incidente do café, a defesa pública de João e a foto comprometedora começaram a ser vistos sob uma nova luz. O que Ricardo pretendia como uma demonstração de poder revelou-se uma manobra mesquinha, e sua reputação, cuidadosamente construída, começou a ruir. Durante uma reunião, quando ele tentou fazer um comentário sarcástico sobre a falta de profissionalismo de alguns novatos, o silêncio que se seguiu foi constrangedor. Um colega, normalmente reservado, interrompeu para elogiar o trabalho de Pedro, destacando sua ausência como uma perda. Ricardo forçou um sorriso, mas seus olhos traíam a irritação. Ele estava começando a perceber que sua vitória era vazia. João, alheio às mudanças na dinâmica do escritório, carregava o peso da ausência de Pedro. Cada noite, ao entrar em seu carro, ele olhava para o banco do passageiro, onde Pedro havia se sentado, onde sua mão havia repousado em seu ombro. O ritual de verificar o carro tornou-se quase inconsciente, uma busca por algo que ele não nomeava. Foi em uma dessas noites, semanas após a partida de Pedro, que João encontrou a nota. Ao abrir o compartimento do passageiro para pegar moedas, seus dedos roçaram um pedaço de papel dobrado. Ele o desdobrou com cuidado, reconhecendo a caligrafia de Pedro. As palavras eram simples: o banco ainda está quente. Espero que você me encontre. Não era um adeus, mas uma promessa, um convite carregado de vulnerabilidade e esperança. A descoberta atingiu João como um choque. Ele passou a noite dirigindo pelas ruas de São Paulo, a mente girando entre dúvida e determinação. As palavras de Pedro reacenderam algo que ele havia suprimido por anos, a coragem de enfrentar seus medos. Ele lembrou da ligação de sua mãe, do julgamento que o perseguia, mas também da conexão que sentiu com Pedro, do toque que havia despertado uma parte de si que ele pensava estar morta. João decidiu que não podia deixar aquele fio de esperança escapar. Ele começou a procurar Pedro, primeiro verificando redes sociais, depois contatando colegas que poderiam saber de seu paradeiro. Uma pista vaga o levou a um café no centro da cidade, onde Pedro supostamente havia sido visto. Naquela noite, João estacionou perto do café, o coração acelerado. A rua estava quieta, iluminada apenas por postes de luz. Ele quase desistiu, convencido de que era tarde demais, quando viu uma figura familiar sob a luz fraca de um poste. Era Pedro, com sua bolsa de ombro, os ombros ligeiramente curvados, como se carregasse o peso de sua própria decisão. João hesitou, mas ao ver Pedro virar a cabeça e encontrá-lo com o olhar, soube que não era uma coincidência. Pedro estava esperando, talvez sem admitir para si mesmo. Seus olhos, cansados, mas aliviados, diziam tudo. João dirigiu lentamente até ele, parando ao seu lado. Sem palavras, abriu a porta do passageiro. Pedro entrou, o silêncio entre eles cheio de antecipação. Não havia necessidade de explicações imediatas, a presença um do outro era suficiente. João voltou a dirigir, deixando o café para trás, enquanto Pedro, com um gesto deliberado, repousou a mão sobre a de João no câmbio. Era um toque firme, uma promessa silenciosa de que, desta vez, ele não iria embora. João apertou a mão de Pedro em resposta, sentindo um calor que dissolvia anos de medo e isolamento. No escritório, a ausência de Pedro e a postura firme de João durante a investigação mudaram a percepção dos colegas. Ricardo, agora isolado, enfrentava olhares frios e respostas curtas. Uma conversa com o RH revelou que suas ações estavam sendo questionadas, e um aviso formal foi emitido por conduta antiética. Sua influência, antes inquestionável, desmoronava, substituída por uma desconfiança silenciosa. João e Pedro, por outro lado, encontraram força um no outro. Eles começaram a se abrir, a compartilhar suas lutas, o julgamento da família de João, a insegurança de Pedro sobre sua identidade. Juntos, decidiram enfrentar o mundo, não como dois homens escondendo quem eram, mas como parceiros que escolhiam se aceitar. As ruas de São Paulo, com seu caos e luzes,
testemunharam o início de algo novo. João e Pedro, dirigindo juntos naquela noite, deixaram para trás o peso do passado. A jornada à frente seria desafiadora, mas pela primeira vez, João sentiu que não estava sozinho. O toque de Pedro, o banco ainda quente, era um lembrete de que o amor, mesmo com seus riscos, valia a luta.